17, do 1 ao 15. Todos encontraram? E eu quero pensar com você justamente nesse tema que está aqui: nunca abra mão das Escrituras. Esse é o tema fundamental quando lemos Atos 17, do versículo 1 até o versículo 15, porque vai trazer à tona essa questão da importância da palavra de Deus, da importância das Escrituras Sagradas na criação e desenvolvimento de uma igreja. Então nós estamos aqui numa igreja que ainda está nascendo, a igreja europeia, a igreja que está nascendo ali na região da Grécia, região da Macedônia mais especificamente, e temos uma igreja que está começando ainda, é aquela igreja que está sendo gerada ainda, e o meio pelo qual foi escolhido gerar essa igreja foi com base em alguns pontos específicos. O meio pelo qual nós percebemos durante a leitura da palavra de Deus que essa igreja se desenvolve, que essa igreja nasce, o berço, a base dela é com um ponto específico, o qual eu quero que você perceba durante a leitura do texto e durante o nosso estudo, durante a nossa mensagem. Amém? Então nós vamos fazer a leitura nesse momento do texto que está em Atos, capítulo 17, do 1 ao 15. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga judaica. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras, explicando e provando que o Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Alguns dos judeus foram persuadidos e se uniram a Paulo e Silas, bem como a muitos gregos tementes a Deus, e não poucas mulheres de alta posição. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados, e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jason e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui. E Jason os recebeu em sua casa. Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão e os oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. Logo que anoiteceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Chegando ali, eles foram à sinagoga judaica. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição, e não poucos homens. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Imediatamente os irmãos enviaram Paulo para o litoral, mas Silas e Timóteo permaneceram em Bereia. Os homens que foram com Paulo o levaram até Atenas, partindo depois com instruções para que Silas e Timóteo se juntassem a ele, tão logo fosse possível. Vamos orar ao Senhor nesse momento? Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, eu rogo ao Senhor, Pai, que venha dar entendimento a respeito da Tua palavra a nós. Venha nos guardar de todo e qualquer mal, para que não venhamos errar na explicação da Bíblia, da Sua palavra, Pai, para que não venhamos ouvir de forma equivocada, de forma errada, e dessa forma, Pai, o Senhor nos guardando, que nós possamos aproveitar ao máximo das Escrituras Sagradas e aplicar ela em nossas vidas, Pai, para que a Sua vontade se cumpra em nós, para que os Seus propósitos se cumpram em nós, e para que assim possamos ainda mais glorificar o Teu santo e amado nome. Em nome de Jesus Cristo, essa é a nossa oração, e assim a fazemos
para a honra e glória de teu nome. Amém. Irmãos, então pensando justamente nesse tema, lendo esse texto, o que nós precisamos entender a esse respeito? Primeiramente, que nós temos uma grande missão. Essa missão é o Evangelho, é levar o Evangelho. Como nós temos esse versículo que norteia a nossa igreja, a nossa comunidade, nós dizemos sempre dentro do nosso culto que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o Evangelho, fazendo discípulos de todas as nações, batizando-as, ensinando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós dizemos esse versículo sempre em nossa igreja, e esse é um versículo bastante conhecido. Entendemos, temos a clareza, claro entendimento de que precisamos pregar o Evangelho, não é verdade? Se alguém aqui participa da nossa igreja ou de qualquer outra igreja que prega o Evangelho fielmente, que prega as Escrituras fielmente, participa da igreja cotidianamente, rotineiramente, sempre está presente nas atividades eclesiásticas, vai perceber que esse é um dos grandes objetivos de qualquer igreja que está firmada nas Escrituras: pregar o Evangelho, levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem. Tendo dito isso, vem algumas questões à tona. Uma das primeiras questões que vem à tona é: como pregar esse Evangelho? Se eu preciso pregar esse Evangelho, se é necessário levar esse Evangelho adiante, como que eu devo fazer isso? Como que eu faço isso? A segunda questão que eu quero colocar aqui, que vem à mente sempre é: será que todo método é válido para pregar o Evangelho? Será que qualquer meio que eu encontrar assim, eu posso usar? Eu quero compartilhar aqui com os irmãos que no início da minha conversão e na minha ignorância, uma coisa assim às vezes batia no meu coração e eu ficava pensando: será que se existisse assim um crente que tivesse muito dinheiro e desse assim R$50 ou R$100 para uma pessoa crer em Cristo, aceitar a Cristo, isso seria válido? Será que não poderia se fazer assim? Isso na minha ignorância nos tempos passados, e a gente percebe assim que não dá, né? Não é possível. Esse método está errado, esse método está equivocado. Esse método de pagar uma pessoa para crer, ele não surte o efeito que as Escrituras pedem que deva surtir. Então é algo totalmente errado. Então, olhando para isso, fica claro que nem todo método é válido. Não é porque se diz que é Senhor, Senhor, em seu nome expelimos demônios, em seu nome curamos enfermos, não é porque se faz isso que se é válido. E é interessante que às vezes a gente assistindo à televisão, a gente encontra alguns ditos pregadores da palavra de Deus, dizendo: bom, venha para a minha igreja porque aqui tem cura, aqui tem libertação, eu curo mesmo, eu não sou igual a esses pastores que ficam só nesse blá 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 de ler a Bíblia. E é interessante porque quando a pessoa olha para a Bíblia e fala e chama ela de blá blá blá, eu desconfio muito se eu posso considerar essa pessoa realmente um pregador vindo da parte de Deus. Mas o que acontece é que muitos têm considerado, e a gente percebe, então, olhando para essa dissonância, essa distância entre o que alguns dizem, entre algumas práticas que alguns realizam, entre alguns meios que aparecem essas heresias. E eu acho que essa é a palavra mais correta para algumas coisas que aparecem aí na nossa vida, nas nossas televisões, nessas pregações. Acho que a palavra mais correta é essa: heresia, algo que é uma falsa verdade, apresentada como se fosse uma verdade. Eu acredito que o melhor meio para ficarmos livres dessas heresias é buscar a verdade na palavra de Deus. Então nós entendemos que nem todo método é válido, nem todo método de alcance às pessoas é válido, mas entendemos que temos que pregar o Evangelho. Entendendo isso, a pergunta que surge é: qual é o melhor método então para se pregar o Evangelho? E eu acredito que esse texto nos ajuda bastante com isso.
a respeito do melhor método para se pregar o Evangelho. Porque é justamente isso que está acontecendo aqui, uma igreja que está nascendo. E essa igreja que está nascendo por meio de homens, missionários, apóstolos, que foram vocacionados por Deus para essa tarefa. E esses homens são homens totalmente dependentes do Espírito Santo, como podemos ver no capítulo 16. Eles são homens guiados pelo Espírito, homens que têm sensibilidade em ouvir a voz do Espírito Santo e colocar em prática essa voz, colocar em prática esse ensino do Espírito Santo, colocar em prática essa direção que o Espírito Santo dá. Então, diante disso, eu quero que nós possamos ler esse texto tendo esse direcionamento a respeito de como pregar, qual o melhor método que eu devo pregar, e desde já tirar de mente que o método é válido. Tem método que vai atrapalhar, tem método que não está em conformidade com as Escrituras. Aliás, tem método que está muito distante das Escrituras e pode até levar pessoas ao inferno, à perdição, por conta do fato de não ensinarem a verdade, por conta de não ensinarem aquilo que é a vontade de Deus. Dito isso, então, eu quero fazer a leitura novamente de alguns versículos enquanto nós pensamos. A primeira coisa que vai surgir ao auxiliar nossa reflexão, nossa meditação, é: Paulo prega com base em quê? Paulo prega com base em quê? Versículo 2, acompanhe aí a leitura. Eu estou lendo na versão NVI. Aliás, isso é uma das coisas que eu gostaria de dizer a você também. É importante nós lermos a Bíblia, mas é importante entender o que está escrito. Esse é um dos motivos que hoje eu uso a versão NVI e recomendo você também a usar as versões NVI ou século 21, que já estão atualizadas com as palavras novas do nosso dia a dia. Por exemplo, como nós vimos hoje pela manhã, existe uma palavra bastante difícil no capítulo 1 de Efésios, uma palavra que é beneplácito. É aquela palavra que a gente lê e tem que ir atrás de um dicionário, porque não está no nosso cotidiano, não está no nosso dia a dia. O que fizeram então os tradutores da Bíblia? Essa palavra que era usada antigamente, quando foi traduzida a Almeida, a Bíblia Almeida, foi atualizada. Então colocou-se o mesmo significado, mas com a palavra que é usada nos nossos dias. E qual que é a palavra hoje? Propósito. Ela é o mesmo que beneplácito. Qual que é a diferença? Que quando você lê propósito, você entende. Quando você lê beneplácito, você tem que procurar um dicionário. A não ser que você seja uma pessoa um pouco mais culta, acostumado com essas palavras mais difíceis, coisas que eu não sou, e não preciso fazer isso. Mas no meu dia a dia tem muitas palavras que aparecem na Bíblia que eu leio assim e falo: o que isso quer dizer? Tem um salmo que usa a palavra catatubas. E aí eu fico olhando para aquilo, isso na Almeida. Aí eu procurei saber o que era. Aí como que eu procurei? Abri na NVI, abri na século 21, abri nas outras Bíblias. O que significa essa palavra? Cachoeiras. Ficou mais fácil o entendimento. Então, além de ler, é interessante que você tenha em mão uma Bíblia que você entenda. Isso ajuda bastante no entendimento. Então, Paulo prega com base em quê? No versículo 2, acompanhe aí. Segundo o seu costume, Paulo foi à sinagoga e por 3 sábados discutiu com eles com base nas Escrituras. Com base nas Escrituras foi que Paulo discutiu com eles. Paulo estava ali fortemente se empenhando durante todo o sábado, indo à sinagoga e explicando, mostrando nas Escrituras. O que Paulo mostra? É a segunda pergunta que vem à tona, não é isso? E aí a gente vai ler realmente o versículo 3. O que Paulo mostra? O que ele prega? Explicando e provando que Cristo deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. E dizia: este Jesus que lhes proclamo é o Cristo. Então você percebe logo aí de cara no início que uma das estratégias de Paulo, e sempre mostrada durante o livro de Atos, é ir até alguém que tem um pré-conhecimento. Não é isso que Paulo sempre faz? Até mesmo quando ele chegou ali na região de Filipe,
Filipos, que não tinha sinagoga, ele procurou um local de oração. É uma das estratégias de Paulo. Ele fica correndo atrás, será que tem alguém aqui? Então, ele vai justamente nesse local, e com base em quê? Nas Escrituras, com base naquilo que está escrito na Palavra de Deus. Ele pega e vai discutir, e vai buscar então convencer, abrir os olhos, revelar àqueles judeus a verdade, a realidade de quê? De que Cristo morreu e ressuscitou. Duas coisas aqui importantes para o nosso entendimento. Paulo não abriu mão de usar as Escrituras, ok? É uma igreja que está começando, é uma igreja que não está habituada com isso, com a maneira que Paulo vai explicar. É numa região, numa cultura totalmente diferente, a greco-romana. Então, mesmo assim, Paulo não opta por fazer diferente, ele continua pegando por base as Escrituras e continua levando a mesma mensagem de salvação em Jesus Cristo. Somos muito tentados a fazer isso, a falar assim: bom, já que vamos começar uma igreja nova, vamos ver como podemos chamar a atenção dessas pessoas aqui ao redor, de maneira que elas gostem da nossa igreja, de maneira que elas se sintam inclinadas a nos amar mais, de maneira que elas encham o templo. E muitos se perdem nesse passo, no meio dessa caminhada, na hora de escolher com base em que nós vamos iniciar esse trabalho. E às vezes as pessoas se perdem, escolhem algum projeto social, escolhe alguma tarefa específica para atender uma necessidade da comunidade, e aquilo se torna a sua finalidade última. E aí se coloca isso na frente do anunciar o Evangelho. Por exemplo, a finalidade última da igreja é doar cestas básicas? Não. E como então a igreja pode fazer isso de maneira sem perder o seu foco? Entre uma cesta básica e outra, entre as doações da cesta básica, anunciando o Evangelho, pregando o Evangelho. E se a igreja só trabalhar doando cesta básica, ela não é mais igreja. Ela pode se virar uma ONG, ela pode virar algo, uma parte da sociedade para suprir uma necessidade da sociedade, mas ela perdeu o seu propósito, deixou de lado o seu propósito. Então, a base de uma igreja deve ser muito sólida. Pastor, mas ainda que na base não seja então um projeto social, seja um pensamento de um autor que eu li. Vou citar algo muito conhecido pelos irmãos. Algumas igrejas têm por base os pensamentos de Calvino, um teólogo do século 17, 16. Esse é o ideal de alguma igreja, ter por base o pensamento de um teólogo? A Bíblia afirma isso em algum momento? É óbvio que não, é claro que não. As Escrituras têm que ser a base da igreja. Por mais boa vontade que algum pastor tenha de buscar um bom autor, um autor confiável e um autor que vai ser fiel às Escrituras, a fidelidade, a base da nossa fé tem que estar pautada na Palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, não nos pensamentos dos homens, não na nossa vontade de colocar, assim, de idolatrar o homem X ou o homem Y. A pregação deve ser pautada com clareza nas Escrituras, buscando tão somente mostrar o que está dentro da Palavra de Deus. A nossa aprendizagem, quando você lê a Bíblia durante o seu momento devocional na sua casa, não é ler a Palavra de Deus e falar assim: bom, com base no que aquele autor disse, esse texto significa isso. Está errado, está equivocado. Nós não pegamos a Bíblia, colocamos ela embaixo, colocamos um autor, seja quem for, por cima. Não, quem tem que se submeter é o pensamento desse autor. Então nós pegamos a Bíblia, colocamos por cima do pensamento e aí avaliamos
será que o que esse homem diz é verdade? Precisamos entender isso. Seja qual for o material que temos em mão, precisamos sempre fazer isso. E o que gerou? Qual foi o resultado obtido quando Paulo, tendo por base as Escrituras, pregou Cristo, pregou a salvação por meio de Cristo? Olha lá os resultados. Então nós tivemos conversão de judeus, conversão de gregos e mulheres ricas. E a palavra de Deus faz questão de deixar isso bem destacado. Judeus se converteram pela pregação de Paulo. Gregos também foram alcançados. Mulheres de posição social elevada. E como isso é bonito, como isso é maravilhoso para os nossos dias. Primeiro, a diversidade no corpo de Cristo. Seja judeu, seja grego, não tem problema. Deus não tem um favorito. Deus não tem alguém que Ele ama em detrimento do outro. Deus, Ele simplesmente abre as portas por meio do Evangelho de Cristo para que você tenha salvação, para que eu tenha salvação. Seja você judeu, seja gregos, e aí nos colocamos brasileiro, seja você sendo brasileiro, baiano, cearense, catarinense, não importa qual localidade você veio, de qual região você está, Deus já abriu as portas, escancarou as portas, Ele derramou sobre nós a sua graça, de forma abundantemente. Ele não pingou gotinhas, Ele jogou realmente uma cachoeira em cima de você de graça, de misericórdia, de perdão. Isso é maravilhoso demais. Também não há uma questão social. Deus não escolhe o mais rico em detrimento do pobre, nem o mais pobre em detrimento do rico. A palavra deixa claro. Mulheres ricas aceitaram a palavra de Deus, assim como em outros momentos vai aparecer pobres recebendo a Cristo como Senhor e Salvador. O cego Bartimeu, ele pedia esmolas à beira do caminho e ele recebe Cristo. E agora nós temos mulheres ricas recebendo Cristo também. Não é uma questão social. Deus não escolhe o mais rico ou o mais pobre. Deus ama pessoas. Deus ama seres humanos. Deus adota esses seres humanos como filhos amados, sem fazer distinção alguma. E porque Deus age assim, nós também precisamos aprender isso. Precisamos entender isso. Quando nós vamos levar o Evangelho às outras pessoas, não temos que escolher, bom, essa casa é muito bonita, aqui deve morar alguém muito rico, eu nem vou bater porque não vai dar atenção às minhas palavras. Não, de forma alguma. Você precisa bater nessa porta, falar do Evangelho, pregar o Evangelho e entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Você é um mero instrumento nas mãos de Deus. Aí você está passando, continua a caminhada e você vê aquele morador de rua que está debaixo daquela lona, que está todo sujo. Nem vou falar com esse homem, ele deve estar até bêbado, inclusive, ou drogado, então nem vou falar do Evangelho para ele. Está errado isso. Precisamos pregar o Evangelho a toda criatura. Precisamos nos livrar desses preconceitos que estão embutidos na nossa personalidade, no nosso ser. Inclusive isso é pecado, é errado isso. Precisamos nos livrar disso. Deus não tem esses favoritismos que nós temos, esses preconceitos que nós temos, preconceitos sociais que nós temos. Precisamos levar o Evangelho a todos. E o Evangelho também, por meio dessa pregação, ele gerou perseguição. Versículos 5 a 9. Acompanhe a leitura. Mas os judeus ficaram com inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jasão em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, não os achando, arrastaram Jasão e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado alvoroço por todo o mundo, agora chegaram aqui, e Jasão os recebeu em sua casa.
Todos eles estão agindo contra os decretos de César, dizendo que existe um outro rei chamado Jesus. Ouvindo isso, a multidão dos oficiais da cidade ficaram agitados. Então receberam de Jason e dos outros a fiança estipulada e o soltaram. O Evangelho ele pode produzir aceitação, como nós vimos anteriormente, mas pode produzir também perseguição, pode produzir rejeição. Pastor, e eu já ouvi isso muito, pastor, todas as vezes que eu vou falar do Evangelho para o meu filho, ele se afasta de mim, ele não quer conversar comigo. Inclusive, às vezes ele passa dias fora de casa quando eu falo do Evangelho com ele. Eu acho que eu não posso pregar o Evangelho para o meu filho, então, né? Você deve pregar o Evangelho para o seu filho. Esse é o seu dever. Isso não é uma escolha que você faz. Eu vou escolher não pregar o Evangelho. Quando salvo por Cristo, você foi vocacionado a pregar o Evangelho. A palavra santo significa justamente você foi separado para uma missão. Você foi separado. Então você precisa pregar o Evangelho, independente de como o outro vai reagir. Se eu falar de Deus com o meu patrão, ele vai ficar bravo e pode até me demitir. Pregue o Evangelho. Você pode gerar aceitação ou rejeição, mas o fato é que mesmo em meio à aceitação ou rejeição, os nossos amados apóstolos, eles pregaram o Evangelho. Eles não se importaram se ia ter perseguição. Eles não se importaram se os seus ouvintes iam ficar assim, com sentimento de alegria, felicidade. No final do culto ia dar um tapinha nas costas dele e dizer: nossa, o culto hoje foi maravilhoso, porque a palavra que o Senhor me disse me trouxe alegria no meu coração. Eles não ficaram preocupados com isso. Eles pregaram o Evangelho e deixaram para o Espírito Santo fazer aquilo que é obra do Espírito Santo. E nós precisamos fazer isso também, aprender isso. Não importa quem seja, não importa se a pessoa vai ficar brava, magoada, se ela vai nos perseguir. O que precisamos fazer é pregar o Evangelho do jeitinho que Paulo fez. Meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender isso urgentemente, porque o tempo ruge. E se você é como eu, que tem percebido que o tempo passa depressa, que ainda ontem, você tinha 18 e agora vários anos já se passaram, a questão do Evangelho é urgente, porque o tempo passa rápido. Não podemos ficar querendo agradar as pessoas, dizendo simplesmente palavras que elas gostem, que elas queiram ouvir. Certa vez uma pessoa chegou até mim e perguntou: pastor, eu vou na igreja católica romana, e eu oro aos santos e oro a Maria, será que mesmo assim eu não vou para o céu? E a minha resposta foi: é bem possível que você não vá ao céu, porque a Bíblia deixa muito claro que o único digno de adoração é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a ação do Espírito Santo aqui nessa terra é glorificar o nome dele. É muito provável que, se você vive essa vida, você precisa mudar, você precisa se converter a Cristo, porque se você continuar nesse caminho, é isso que vai acontecer. E eu já ouvi muitos pastores querendo alisar o ego das pessoas fazerem isso quando morre algum parente de uma pessoa. Era um parente daquela pessoa querida, então para manter essa amizade, eu vou dizer que essa pessoa foi para o céu. É melhor que não diga nada do que mentir. Mas eu também creio que no meio de igrejas católicas, no meio de outros lugares, há pessoas que estão lá, que não seguem a doutrina pregada lá, e que estão firmadas em Cristo e confiam em Cristo. Assim como nós aqui temos pessoas no meio das nossas igrejas evangélicas que estão no meio evangélico, mas não creem nas nossas doutrinas. Vêm na igreja por rotina, porque não tinha nada melhor para fazer, e não creem nas nossas doutrinas, não creem que Jesus Cristo é Deus, que Jesus Cristo é Deus e é homem, não creem que nosso Deus é Pai, é Filho e Espírito, não creem. Então elas estão distonantes da palavra de Deus profundamente.
E se há alguém indo na igreja católica que crê somente em Cristo, crê que Deus se revela por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, num Deus trino, crê que Jesus Cristo é 100% homem, 100% Deus, certamente essa pessoa está mais próxima do céu. Certamente essa pessoa está com um passo, uma direção bem melhor que aqueles que estão dentro de uma igreja evangélica e creem diferente da doutrina, que é explicada, que é ensinada. A doutrina que está na Bíblia. Lembrando que devemos manter o foco na palavra de Deus. Então, quando você prega o Evangelho, você deve entender isso. Pode ser que tenha perseguição. Esteja preparado. E aí o texto vai continuar. E eu acho bonito isso na Bíblia, porque os textos na Bíblia, eles são muitas vezes uma continuidade. Para que a gente entenda, a gente tem que ler mais que um versículo por dia. Às vezes a gente tem aquele mau hábito, né, de tirar uma caixinha de promessa, um versículo, e ler e dizer que aquilo é a verdade da Bíblia. Erro fatal nas nossas vidas e para a nossa maturidade cristã. Porque às vezes só lendo a continuidade que você vai entender o que está escrito anteriormente. E aqui esse texto se amarra de uma forma maravilhosa. Porque, novamente, Paulo prega com base em quê? Versículo 11. Acompanhei a leitura. Os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as Escrituras para ver se tudo era assim mesmo. Paulo precisava estar pregando as Escrituras. Por quê? Porque o público dele estava com as Escrituras abertas. Mesmo naquela época sendo mais difícil, por meio de papiros e rolos, eles abriam e iam vendo se aquilo que Paulo está dizendo é verdade, se está escrito. Hoje nós temos Bíblias mais fáceis de se manusear, nós temos Bíblias no celular, nós temos Bíblias em áudios, e ainda assim a maldita preguiça nos atrapalha de examinar corretamente as Escrituras. Como é que pode um negócio desse? Esses irmãos nossos, os bereanos, naquela distância de tempo, com as suas dificuldades, eles faziam questão de, enquanto Paulo falava, ir examinando as Escrituras. E aí Paulo falava, ele falava, realmente está escrito aqui. Esse homem que está dizendo aí, está dizendo a verdade. Precisamos fazer isso, irmãos. Precisamos buscar a verdade. Eu me preocupo muito. Até ouvi uma vez um pastor falando da preocupação dele, que no final do culto, ele foi a uma determinada igreja levar a palavra de Deus, mas no final do culto, passou uma senhorinha e disse assim para ele, né? Bom, o senhor é um pastor que eu admiro muito, um pastor que eu gosto muito, é um pastor que eu sempre ouço as suas mensagens. Tem dois pastores que eu sigo, o senhor e o bispo Macedo. Aí ele fala, né? Olha, no começo eu estava até feliz, mas depois a minha bola baixou. Será que eu estou tão ruim assim? Será que eu cheguei a esse ponto? Porque é complicado, irmãos. Quando as pessoas não leem as Escrituras, quando não buscam a verdade da palavra de Deus, elas são facilmente enganadas. Eu me preocupo quando eu chego numa igreja e eu acabo de ler um texto bíblico e a pessoa já faz isso aqui, ó, fecha a Bíblia. Quando ela faz isso aqui, ela acabou de ler o texto, ela fecha a Bíblia, eu já entendi que naquela igreja ela não está acostumada a ler o texto e ficar no texto. Ela fica passeando, ela fica viajando naquilo que o pregador quer falar sobre o prazer. Por isso que eu acho muito oportuno e interessante para as nossas vidas e para a nossa edificação, nós lermos a palavra de Deus de forma contínua, estudarmos ela de forma contínua. Eu não posso vir aqui e falar o que eu quero, porque o texto está aqui, claro, específico. Nós vamos estudar semana que vem, você já sabe o que, já sabe aonde vai chegar. E eu não vou fugir do texto. Eu não posso pular o texto só porque me deu vontade. Eu tenho que estudar mais. E você também. Você tem que entender o que está escrito aqui, ao invés de ficar procurando só o texto que agrada o seu coração. Lembra o que eu falei hoje? Que nós estamos vivendo nesse tempo de autoajuda? As pessoas só abrem a Bíblia para buscar aquilo que traz conforto ao seu coração, alegria. Se a pessoa pegar o hábito de ler a Bíblia de maneira contínua, examinar as Escrituras,
ela vai começar a ganhar maturidade, ao invés de ser esse crente maturo, que só fica buscando alegria, felicidade, e não mudança e semelhança com Jesus Cristo, nosso Senhor. Vai descobrir até que o nosso Senhor, Ele sofreu aqui nessa terra, Ele padeceu dores, Ele padeceu enfermidades, Ele foi crucificado. Vai descobrir que nosso Deus sofreu aqui nessa terra. E nós não somos maiores que Ele. Nós não somos melhores que Ele. Se trataram mal o nosso Senhor, imagina os servos. Nós também passaremos por lutas e dificuldades. Aí, se começarmos a examinar corretamente as Escrituras, quando o tempo difícil vier e bater a nossa porta, ao invés de nós ficarmos assim desesperançosos, vou abandonar a igreja porque nada dá certo na minha vida, vou abandonar Deus porque aquilo que eu quero eu não tenho, a gente vai olhar para as Escrituras e falar: é assim mesmo que acontece, é assim mesmo. Cabe a mim entender a vontade de Deus, aquilo que Deus quer me ensinar nesse tempo da minha vida, e crescer com isso, e ganhar maturidade com isso, e me aprofundar ainda mais no relacionamento com Deus. Precisamos buscar isso. Em seguida, o que ele prega? Versículo 13 vai nos dar uma dica, um direcionamento. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. O que ele pregava? A palavra de Deus. Vamos começar a igreja. O que a gente faz para atrair as pessoas, para convencer as pessoas que Cristo é o Salvador? Prega a palavra de Deus em nome de Jesus. Não, vamos convidar um palhaço, colocar um carrinho de pipoca, colocar um carrinho de algodão doce e vamos só fazer festa e sem pregar a palavra, sem tocar um violão. Vamos fazer só isso. Aliás, a gente coloca uma música infantil aí e deixa rolando, sem pregar a palavra de Deus. Está errado isso. Esse não é o caminho. Precisamos pregar a palavra de Deus. Aliás, nós estamos na terceira geração de crentes no Brasil. O evangelho protestante chegou há pouco tempo no Brasil. Nós estamos aí na terceira, entrando na quarta geração. Existe até uma informação de que os primeiros crentes tudo era Deus. Festa de 15 anos do filho, convida o pastor para pregar. Aniversário da esposa, convida o pastor para trazer uma palavra. Vamos fazer um churrasco aqui em casa, chama o pastor para ele trazer uma palavra. Vamos fazer um café aqui em casa, chama o pastor para falar uma palavra. Tudo era Deus, tudo tinha que ter o pastor, tudo que tinha que ter uma palavra. O pastor não pôde vir, chama o diácono não pôde vir, eu mesmo vou pregar. E tudo era Deus. Vamos fazer uma oração aqui na hora do almoço. Ai, meu pai, toda vez na casa do crente a gente tem que orar na hora de comer. Tudo era Deus. Primeira geração. Na segunda geração, quase tudo era Deus, nem tudo precisava ser Deus, né? Orar na hora da refeição não precisa tanto, né? Deixa esse negócio aí, de vez em quando a gente ora, de vez em quando não. Vai ter festa, vai ter churrasco, alguém vai trazer uma palavra? Não precisa, não é toda vez que a gente faz um churrasco precisa ter uma palavra, precisa ter uma oração, que isso? Não é toda vez. É a terceira geração, nada é Deus. Vai ter aniversário, vai ter pregação. Imagina, para que esse negócio de pregação? O povo vai ficar incomodado com gente falando aí da Bíblia. Meus vizinhos são crentes, vai ter pregação? Que negócio é esse? Vai ter casamento, o pastor vai trazer a palavra. Não, para quê? Bênção de pastor, palavra na hora de casamento, não precisa desse negócio. A gente não precisa de ninguém falando de Deus. Vai ter aniversário, a mesma coisa. Vai comemorar alguma coisa? Não, também não precisa. Nada mais precisa de Deus. Já repararam isso? Deus assim foi deixando de lado, foi colocando de cadeira. Antigamente era feito orações nas escolas. Agora não pode ter oração na escola. Não pode, jamais. Cada um tem que ter o seu direito, o seu espaço. Nenhum não pode mais orar. Não pode mais se falar de Deus. Fomos excluindo Deus assim da nossa vida. Eu imagino como vai ser as próximas gerações de crentes. Se nós chegamos nesse pé de exclusão de Deus na nossa vida, eu imagino como vai ser a próxima geração.
Vai tomar uma decisão, vou orar a Deus a esse respeito, que se eu devo comprar um carro, se eu devo mudar de casa, se eu devo fazer alguma coisa. A primeira geração dobrava o joelho e orar. A nossa geração, não, Deus não está nem incomodado com isso. Aliás, Deus não está nem incomodado com o que eu faço com o meu corpo, eu posso fazer tudo o que eu quiser. Está complicado, irmãos. Está complicado. Então, era pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus que era levada. E a gente precisa entender e continuar com isso. Pastor, se a gente continuar com isso, a igreja vai se esvaziar. Pois que se esvazie. Pois que fique sem ninguém aqui dentro. Pois que ninguém apareça, se for da vontade de Deus. Mas que sejamos fiéis à sua palavra, pregando o Evangelho, sem cair nem para a esquerda nem para a direita, meditando na palavra do Senhor de dia e de noite. Que possamos continuar fiéis, como o Senhor nos manda. Qual foi o resultado obtido disso? Versículo 12: E creram muitos dentre os judeus, bem como dentre os gregos, um bom número de mulheres de elevada posição e não poucos homens. Olha só, com base nas escrituras, Paulo prega o Evangelho e o que acontece? A igreja cresce de novo. As pessoas vêm para perto de Cristo. Elas criam um relacionamento com Deus. Elas, confrontadas com a verdade, optam pela verdade. Que maravilhoso é isso! Aquilo que já aconteceu na minha vida, na sua vida, e pode acontecer na vida de tantos outros. Por que nossas igrejas têm abrido mão dessa maravilha, que é pregar a verdade e as pessoas se converterem pela verdade de Deus, pela palavra de Deus, pela ação do Espírito Santo em suas vidas, ao invés de ficar aí confiando em mais um método novo que apareceu aí, que a gente tem que fazer para fazer a igreja crescer? Da onde a gente tirou essa ideia? Naquele tempo tão difícil, sem tantas facilidades que temos hoje, eles tinham simplesmente, se é que eu posso usar essa palavra, a Bíblia, a palavra de Deus, o desejo profundo de levar o Evangelho e a confiança de que o Espírito Santo é quem faz a obra. É o que eles tinham e é o que eles faziam. Faremos algo mais? De forma alguma. Continuaremos a pregar o Evangelho, a adentrar aonde Deus nos permitir, para que nós falemos, para que nós levemos, para que nós continuemos a fazer a obra para a qual nós fomos chamados, para a qual nós fomos vocacionados. E o que mais que aconteceu? O resultado? Perseguição, versículo 13, olha lá. Quando os judeus de Tessalônica ficaram sabendo que Paulo estava pregando a palavra de Deus em Bereia, dirigiram-se também para lá, agitando e alvoroçando as multidões. Vai ter dificuldade, vai ter luta, vai ter perseguição. Se você pregar o Evangelho do jeito que ele é, vai ter gente que vai se afastar, vai ter gente que vai para longe, porque não quer ouvir o Evangelho, não quer se submeter à palavra de Deus, não quer. Ela quer se afastar de Deus, porque se ela chegar próximo de Deus, as outras pessoas vão ver os seus pecados, e ela principalmente vai se ver como ela é, mas ela não quer olhar para o espelho e perceber que ela é pó e o pó vai retornar. Ela não quer olhar no espelho e perceber que ela é um pecador. Ele não quer fazer isso. Ele quer continuar se achando a pessoa mais importante desse mundo e que todo mundo é obrigado a amá-la do jeito que ela é. Mas isso é mentira, isso não é verdade. Isso é uma grande mentira, isso é uma grande enganação. Nós precisamos ser confrontados com a realidade de quem somos, para que possamos ser realmente livres, por meio da graça e do amor de Deus. Enquanto estivermos confortáveis com a pessoa que dá tapinhas em nossas costas e diz: continue do jeito que está, que não vai ter nenhum problema, você não vai amadurecer, eu não irei amadurecer. Precisamos ser desafiados pela verdade de Deus. Vai ter perseguição? Pode ser que tenha, sim. Pode ser que a perseguição nasça onde a gente menos espera.
Mas acreditem de uma coisa: vale a pena continuar servindo ao Senhor, porque ainda assim o Senhor nos dá o livramento que precisamos naquele momento. E aqui esses dois exemplos, os nossos apóstolos, essa comitiva foi liberta das dificuldades e das lutas. Os irmãos dali levaram eles, mas ainda que o Senhor não tivesse trazido libertação, livramento nesse momento histórico, Ele não deixaria de ser Deus, Ele não deixaria de ser pregado, Ele não deixaria de ser anunciado. E os nossos queridos apóstolos provam isso por A mais B, porque eles padeceram perseguições, ameaças de morte. Muitos morreram por amor ao Evangelho, mas não abandonaram a verdade de Cristo. Tendo olhado para isso, aqui seguem algumas aplicações para a nossa vida. Aplicações que nós já falamos ao longo da leitura e ao longo dessa mensagem, mas que eu quero reforçar nas nossas mentes. Primeira coisa, a pregação deve ter por base as Escrituras. Não queira você trocar isso em momento algum. A Bíblia é um livro ultrapassado, a Bíblia é um livro fora de moda, a Bíblia é um livro cheio de regras e leis. É o que alguns vão te dizer, mas não troque a verdade de Deus pela covardia que há nos homens em olhar para quem realmente são. Jamais façamos. Segunda aplicação: o método é a exposição das Escrituras. O melhor que nós podemos fazer é expor as Escrituras, mostrar para as pessoas que está na palavra de Deus. Parar com esse negócio de eu acho. Meu amigo, o que você pensa sobre isso? Eu acho isso, eu acho aquilo outro. Olha, na palavra de Deus diz isso. Mas você não, na palavra de Deus diz isso, ponto. É nisso que eu acredito, é por essa verdade que eu luto, é por essa verdade que eu luto. Mas e se? Não, é isso que a Bíblia diz, não tem se. A Bíblia diz isso. E eu não vou mudar o que está escrito, eu não vou dar um passo atrás. É isso que a Bíblia diz, é nisso que eu acredito. Acabou. Pastor, mas isso é muito difícil em algumas situações. Claro que é. Mas quem falou para você que ia ser fácil? Quem falou para você que servir a Deus é fácil? Pastor, então quer dizer que se eu tiver oportunidade, eu devo pregar Jesus Cristo para esse homem que estuprou essa menininha de 6 anos? Sim, você deve pregar o Evangelho para esse homem. Você deve pregar o Evangelho e tentar resgatar ele desse inferno o qual ele está indo em direção. É justamente isso que você deve fazer. Precisamos fazer, mesmo que quando isso seja difícil, pesado a nós. Pastor, quer dizer que eu tenho que perdoar aquela pessoa? Você deve perdoar. Porque é isso que Deus fez com você, e porque Ele fez com você, você deve fazer com Ele. E porque você faz com Ele, Ele faz com Deus, faz com você novamente. Perdoa-nos assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Não é essa a oração? Não é isso que está escrito nas Escrituras? Mesmo quando for difícil para nós precisamos continuar expondo as Escrituras, por meio das nossas palavras, por meio das nossas ações. Não podemos abrir mão disso de forma alguma. Terceiro, o método contrário às Escrituras deve ser rejeitado. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero que você entenda com isso? Que se alguém se dizer pastor, pregador, estiver pregando algo que não vá de acordo com as Escrituras, isso deve ser rejeitado. Qual o único motivo para uma igreja se dividir? A verdade. A verdade. Se por acaso nós somos um grupo aqui pequeno, poucas pessoas, se por acaso vários membros de outra igreja se filiarem à nossa igreja e com o passar dos anos quiserem mudar, por exemplo, a doutrina da Trindade, dizendo, olha, Deus é um só e não 3, cabe a nós batermos o pé e dizer, não, então nós temos que dividir esse negócio. Se vocês creem assim, não está na Escritura Sagrada, não dá certo. A crença de vocês não é o que está na Bíblia,
porque a Bíblia mostra por A mais B que Deus se mostra por meio de 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. O único motivo para a divisão é a verdade, não tem outro jeito. Aliás, é incoerente que uma pessoa que não creia nesse Deus permaneça numa igreja que creia nesse Deus que é apresentado nas Escrituras dessa forma. Talvez venham pessoas e digam: não, Jesus Cristo foi só homem, Jesus Cristo foi só Deus. Não, a Bíblia mostra claramente que Ele é Deus e Ele é homem e é pleno nisso. Se as pessoas quiserem mudar esse pensamento da nossa igreja, nós temos que bater o pé e falar: não, então vocês vão para lá, a gente vem para cá, não dá certo. Nós precisamos, esse é o único momento. No mais, nas coisas pequenas, o sangue de Jesus é muito mais precioso, aquele que nos une é muito mais precioso do que qualquer picuinha que possa vir a nos dividir. Não podemos abrir mão das verdades bíblicas, mesmo em meio à perseguição. Lembra disso? Você vai precisar disso um dia, se é que já não precisou. Aquela pessoa que você, quando abrir a boca para falar a palavra de Deus, ela vai falar: eu não quero ouvir isso, nunca mais diga isso na minha frente, nunca mais venha falar isso para mim. Quem já evangelizou porta a porta? Quem já pregou para pessoas de fé diferente? Já ouviram isso? Mas mesmo em meio à perseguição, continue pregando o Evangelho. Não troque a verdade de Deus pela verdade dos homens. Não alise. Não queira ser agradável às pessoas, aos homens. Não, Deus te aceita, mesmo que você faça e viva assim, mesmo sem você crer em Cristo, porque você é tão bonzinho. Aliás, Deus seria doido se não te aceitasse. Você é a última bolacha do pacote. Meus irmãos, se não for para pregar a verdade, caros, porque a palavra de Deus manda que nós consideremos anátema, consideremos maldição toda e qualquer mentira que for pregar. É maldição, traz maldição. É maldito aquele que traz esse tipo de mentira para as pessoas. Nós conhecemos a verdade. Se alguém vier questionar você a respeito da verdade, diga a verdade, sem floreios. Não tentem florear ou mudar a verdade para que seja mais agradável às pessoas. Esse é um grande erro que nós muitas vezes cometemos. Deus dá livramento segundo a sua vontade. Não venha você pensar também que mesmo você pregando a verdade, Deus vai sempre te livrar. Às vezes você vai padecer o sofrimento. Às vezes você vai perder o trabalho, sim. Às vezes você vai ser jogado na prisão, sim. Às vezes as pessoas que você mais ama vão se afastar de você, porque você pregou a verdade. Mas vale muito mais a pena continuar servindo ao Senhor. É muito melhor continuar com o Senhor. E eu quero finalizar então dizendo a você: nunca abra mão da palavra de Deus. E aqui está uma frase de D.L. Moody: ou este livro me afasta do pecado, ou o pecado me afastará deste livro. As Escrituras, a palavra de Deus vai te afastar do pecado que tenta todos os dias tomar posse das suas atitudes, das suas ações. Ou isso vai acontecer, ou o pecado vai te afastar desse livro, porque você não vai querer encarar a verdade que está nesse livro. Esse livro que mostra claramente quem nós somos, mostra com inteireza quem é o ser humano, mostra a verdade que nós precisamos mudar e crer em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, confessar os nossos pecados e crer em Jesus Cristo, porque Ele morreu na cruz para perdão dos nossos pecados e Ele ressuscitou para que tenhamos vida com Ele. Essa é a grande verdade do Evangelho. Essa é a verdade que o Evangelho nos traz. Ou nós acreditamos no que está escrito aqui nesse livro e nos aproximamos dele, ou certamente o pecado vai nos afastar dele. Que eu e você sejamos homens fiéis às Escrituras. Que eu e você sejamos homens que venhamos a ler as Escrituras
tomar conhecimento da vontade de Deus, a vontade que Ele deixou escrita na palavra de Deus. E por meio dessa verdade revelada e escrita, hoje nós temos o conhecimento de quem é o nosso Senhor, de maneira detalhada, das bênçãos que Ele derramou sobre as nossas vidas e da vontade dEle para nós. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família. Nós vamos orar nesse momento, em seguida nós vamos cantar Corpo e Família, e após o cântico, oração silenciosa, encerramos o culto. Santo Deus, amado Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus, nos achegamos a Ti. Rogamos ao Senhor que, mais do que falarmos a respeito da Bíblia, mais do que falarmos a respeito do que aqui está escrito, nós tenhamos uma comunhão verdadeira e um entendimento do que aqui está escrito, para que isso se torne vida em nós, para que isso se torne uma prática diária em nós, para que todos os ensinos aqui colocados pelo Senhor sejam aplicados no nosso viver diariamente, e assim sejamos imitadores de Cristo, e assim sejamos homens e mulheres que têm a vida pautada pelos seus ensinos, pela tua verdade, pela tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, pedimos essa grande bênção, e para que possamos honrar o teu nome, assim nós fazemos essa oração. Amém e amém.